Olá pessoal, voltando aqui então para o segundo vídeo da aula 21, tá? Então vamos definir o que é produto vetorial entre dois vetores, tá? Bom, a importância do produto vetorial é que a gente consegue relacionar ele com algumas propriedades geométricas, tá? Como cálculo de áreas de figuras, tá? E ortogonalidade. Bom, vamos considerar primeiro essa figura aqui, ó, tá? Como eu já tinha falado, essa aqui da esquerda aqui, vamos ignorar por enquanto. Já explico o que ela significa. Como eu já tinha falado na última aula, a ideia do nosso estudo é o seguinte. Vamos pegar dois vetores, tá? U e V, tá? Eu vou considerar essa figura o caso que esses vetores que eu peguei, U e V, não são paralelos. Porque o caso paralelo não vai ter graça, tá? Já eu vou definir, vocês vão ver. A ideia é a seguinte. Eu quero encontrar um vetor que seja um vetor que eu vou denotar assim, tá? Cuja primeira propriedade é que a norma seja bem definida, tá? Isso aqui, ó, tá? Com essa norma, porque esse número, por enquanto, não importa, tá? Ele vai ajudar a gente a calcular uma área de uma figura, tá? Ele tem que ser ortogonal ao U, e eu também quero que esse vetor seja ortogonal ao V, tá? Então, olha aqui a figura, eu tenho o U e o V, né? Eles estão nesse plano aqui, ó. Então, se um vetor é ortogonal, um terceiro vetor é ortogonal a ambos, quer dizer que esse vetor tem que ser, o representante dele, eu posso tomar perpendicular a esse plano. Então, note que eu tenho duas possibilidades aqui, né? Ou esse vermelho ou esse roxo aqui, ó. Tá? Só que o certo? Então, assim, eu tenho duas possibilidades a princípio para escolher. Qual das duas que eu vou pegar? Aí que entra a questão da orientação, tá? Então, essa figura aqui, ó, está me dando a orientação do espaço que eu quero, tá? Então, olha só, esses vetores E1, E2 e E3 formam uma base, né? Eles não são coplanares, tá? Não existe nenhum plano que contém esses três vetores ao mesmo tempo, né? Esses três representantes, né? Porque eles são arestas desse paralelogramo aqui, paralelepípedo aqui, né? Aí, vocês lembrarem no último vídeo, vamos olhar. Pega a sua mão direita e vamos verificar se essa base aqui, ó, satisfaz a regra da mão direita. Você pegar, colocar o dedo indicador no mesmo sentido que o vetor E1, o dedo médio no mesmo sentido que o vetor E2 e você vai ver que o seu polegar vai apontar no mesmo sentido, né, para cima, que é o mesmo sentido que o vetor E3. Então, essa base aqui, ó, satisfaz a regra da mão direita, tá? Essa base da esquerda aqui, essa base aqui, ó. Certo? Então, qual desses dois caras, desses dois vetores? Ou que vai ser o vetor que a gente quer? Vai ser o roxo ou o vermelho? Então, a gente vai pegar ele de tal modo que ele também satisfaça os vetores UV e o produto vetorial satisfaça a regra da mão direita também. Então, ou seja, isso, como é que a gente representa isso? A gente vai querer que os vetores UVW e o produto vetorial entre eles satisfaça a regra da mão direita também. Ou seja, é uma base positiva. O que significa ser uma base positiva? Significa que ele é uma base que tem a mesma orientação que uma base prefixada. Então, essa base eu fixei antes, tá? Se essa base... Então, dizer que eu quero que esses três vetores formem uma base positiva, eu quero dizer
que essa base vai ter a mesma orientação que essa base fixada aqui. Como essa base satisfaz a regra da mão direita, essa base que eu vou formar aqui, né, o V e o vetorial V, precisa satisfazer a regra da mão direita também. E se você colocar o dedo indicador na direção do vetor U, o dedo médio na direção do vetor V, você vai ter que ficar virando a mão assim até dar certo. Você vai ver que o seu dedão vai apontar para cima, na direção do produto vetorial entre U e V, tá? Por isso que a gente vai escolher esse vetor aqui, o OD, e não vai escolher o OC, tá? Porque se a sua base fosse com orientação, por exemplo, o E3 fosse para baixo, tá? Se aqui não fosse o E3, você ia querer essa base nova aqui ia satisfazer a regra da mão esquerda. Então, seu vetor, a sua base que você vai querer construir aqui, ia ter que satisfazer a regra da mão esquerda. Então, ele estaria apontando para baixo também, tá? Então, ó, definição produto vetorial é essa. Aqui tem o mesmo problema que tem lá quando a gente definiu produto escalar. Quando eu não tenho uma base ortonormal no espaço, vai ficar mais difícil a princípio enxergar o produto vetorial, fazer os cálculos e tal. Mas daqui a pouco a gente vai ver base, como que fica o produto vetorial quando eu tenho uma base ortonormal fixada no espaço. A gente vai ver que fica bem mais simples calcular o produto vetorial e fazer algumas contas, né? Tá? Mas a princípio eu não tenho base fixada. Base ortonormal, quero dizer, tá? Então, ó, definição. Suponha que eu fixei uma orientação no espaço, tá? Então, basicamente, eu vou separar uma base e vou falar assim, ó, essa base ela é positiva, tá? Ou seja, essa base ela faz parte da minha orientação. Então, o produto vetorial entre U e V, para começar, é diferente do produto escalar. Se vocês lembrarem da última aula, produto escalar é número, produto vetorial é vetor, tá? Então, cuidado, produto vetorial é vetor. Que a gente vai denotar assim, tá? Então, ó, não vou confundir. Produto escalar, lembrando lá da última aula, é número. E a gente denota assim. Ou em alguns locais o pessoal indica assim, tá? Eu vou usar igual no livro, vou usar assim, tá? Em alguns locais o pessoal chama de produto interno também. Mas geralmente é produto escalar, tá? Já produto vetorial é vetor. A gente denota o nosso curso, vamos denotá-lo assim. Em alguns livros e alguns cursos é denotado com esse X aqui de produto cartesiano, tá? Então, a notação que eu vou usar é essas duas de amarelo, tá? Essa aqui de cima para o produto escalar e essa de baixo para o produto vetorial, tá? Então, como o produto vetorial é um vetor, para definir então o produto, a gente tem que caracterizá-lo, tá? Tem que dar a sua direção, o seu sentido e a sua norma. Então, vocês lembraram na primeira aula eu falei, se os vetores U e V são paralelos, não tem graça. Então, por definição, o produto vetorial é o vetor nulo, certo? Agora, no caso em que esses vetores não são paralelos, ou seja, eles são LI, tá? Suponhamos que θ é a medida angular entre U e V, tá? Ou seja, a gente vai pegar dois representantes de U e V com a mesma origem. Esses representantes formarão um ângulo que eu estou chamando de θ, tá? Então, nesse caso, a gente vai caracterizar os elementos desse vetor dessa forma. Então, a norma de U vetorial V é norma de U vezes norma de V vezes o seno do ângulo
entre U e V. Esse vetor, que é o produto vetorial entre U e V, deve ser ortogonal tanto a U quanto a V. Ou seja, se você representar os vetores U e V em um plano, o produto vetorial ele vai apontar, vai ser perpendicular a esse plano. Tá? E aquele negócio que eu já comentei bastante, que esses três vetores vão formar uma base positiva. Ou seja, esses três vetores vão formar uma base do espaço, tá? Que vai pertencer a uma orientação fixada. Ou seja, vai ter uma outra base no espaço pré-fixada, tá? Que vai satisfazer uma das regras, ou da mão direita ou da mão esquerda. Se essa base pré-fixada satisfaz a regra da mão direita, essa nova base aqui também satisfaz a regra da mão direita. Se essa base pré-fixada satisfaz a regra da mão esquerda, essa base vai satisfazer a regra da mão esquerda. Tá? Na prática, pra gente, não vai influenciar muito nas contas, tá? O que vai aparecer sempre nos exercícios é esse termo. É uma base positiva. Tá? Só vai significar que a base que eu estou construindo satisfaz a mesma... pertence à mesma orientação que eu fixei do espaço, tá? Então, gente, ó, se vocês lerem lá o capítulo 11, ele vai comentar esse resultado, mas não vai ficar explícito como uma proposição, então eu vou enunciar aqui assim, dessa forma, para ficar mais... chamar mais a atenção de vocês para esse resultado, que ele é bem importante para a gente, ó. Suponhamos que eu tenha dois vetores do espaço L e I, ou seja, os vetores U e V não são paralelos. Aí você vai pegar dois representantes de U e V com a mesma origem, tá? Então esses representantes vão determinar um plano. Aí nesse plano você vai formar esse paralelogramo dessa forma, tá? Então assim, você vai ter dois vetores U e V. Então vou ter, sei lá, um vetor U aqui e um vetor V aqui. Aí você vai lá e fecha o paralelogramo, tá? Acontece, a área desse paralelogramo é a norma do produto vetorial entre U e V, tá? Isso que a gente vai provar aqui. Note que eu estou chamando de θ a medida angular entre U e V, tá? Então esse ângulo aqui é θ. E H é a altura desse paralelogramo, tá? Essa altura. Vocês lembrarem lá de geometria 1, a altura quer dizer então que é uma perpendicular, é um segmento, né, ligando as bases do paralelogramo, e ela é perpendicular, correto? As bases. Então vamos lá, ó. Da figura, a gente tem alguns dados, né? H é a altura, então é a medida da altura, né, do paralelogramo. O vetor U é o vetor que tem OA como representante. O vetor V está aqui, ó, ele tem OB como representante. E θ é a medida angular entre os vetores U e V. Então, θ é o ângulo aqui, ó, entre os representantes OA e OB. Tá? Se lembrarem a área desse paralelogramo, é base vezes altura, né? Então a gente tem que fazer essa conta aqui. É OA, que é a base, vezes H, né? Que é a altura. Ou seja, uma OA é norma de U. A gente tem que calcular esse número aqui, ó. Norma de U vezes H, tá? Isso é a área do paralelogramo, né? Base vezes altura.
Mas ó, vamos notar um negócio aqui. Ó. Note que, antes de calcular a área, vamos calcular o seno de θ. Por que eu posso fazer isso? Ó? Se você olhar isso aqui como H altura, esse segmento que dá a altura, ele é ortogonal às bases, né? Então, a gente vai formar um triângulo retângulo aqui, né? Certo? E o seno de θ vai ficar H dividido, né, que é o cateto oposto, pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é o vetor V, né, que é o segmento AB, cuja medida é a norma do vetor V. Então fica H dividido pela norma de V, tá? Ou equivalentemente, isolando H, então a altura desse paralelogramo é norma de V vezes o seno de θ. Então agora a gente consegue calcular a área, né? Portanto, a área desse paralelogramo vai ficar assim, ó. É medida de OA, que é a medida da base, vezes a altura, que é H. Então é o comprimento do segmento OA vezes H. OA, a medida de OA é a medida da base, né? Que é então a norma do vetor U. E H está aqui de amarelo, ó. Norma de V vezes o seno de θ. Mas isso aqui, ó, é justamente a definição de norma do vetor, do produto vetorial entre U e V. Tá? Então chegamos onde queríamos. Certo? Bom, a norma do vetor vai ser, do produto vetorial entre dois vetores, vai ser exatamente a área do paralelogramo que a gente consegue definir utilizando esses dois vetores. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Próxima aula eu vou resolver exemplos com vocês, tá? Próxima aula, não, próximo vídeo. Até lá então.